Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui novamente, né? Hoje é dia 24 de junho de 2019. Estamos começando hoje o programinha número 49. Programa da revista Aquarista Júnior, que vai ao ar todas as segundas-feiras. Queria agradecer aí a audiência, todas as pessoas que estão entrando em contato com a gente para parabenizar, para dar palpite, para se lembrar junto conosco de algumas ações que a gente foi fazendo, de colaborar direto e indiretamente com o engrandecimento progressivo do programa da revista, tá legal? Que devagarzinho o que acontece? Nós estamos procurando contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a visão da revista Aquarista Júnior, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior foi vendo na história do aquarismo e que colaborou direto e indiretamente aí para toda essa dinamização, toda essa promoção, todo incentivo pelo hobby do aquarismo em todo o Brasil. Então a história nossa se relaciona muito com essa coisa do que foi acontecendo ao longo dos anos para contar a história, para contar realmente pitacos. Então para quem gosta de aula de história, para quem gosta de relembrar memórias, relembrar fatos, relembrar acontecimentos, relembrar coisas que aconteceram em décadas passadas, em anos passados, e gosta dessa coisa, né, de se colocar realmente no túnel do tempo, né? O programa da revista tem essa função, entendeu? Então, ao longo dos episódios, ao longo dos capítulos, ao longo dos programas, estamos devagarzinho contando essa história do aquarismo brasileiro, que hoje nós estamos no ano de 1995. Veja bem, começo, já meio, né, da década de 90, uma década de muita expansão no aquarismo brasileiro, de muita, vamos dizer, de muito crescimento progressivo, tanto as empresas de fora do Brasil começaram a ter acesso ao Brasil, no caso, né, ao mercado brasileiro. Muitas pessoas conseguiam ir para a Europa ou para os Estados Unidos ou para a Ásia, trazerem coisas para o Brasil. E os próprios fabricantes brasileiros também começaram a ter acesso a investimentos, a financiamentos, começaram, vamos dizer, a adquirirem máquinas novas ou tecnologia novas ou realmente projetos novos. Então, realmente, o ramo do aquarismo deu um crescimento legal nessa área. Hoje eu queria falar, separei 2 coisinhas para falar no programa de hoje, tá legal? Então, estamos começando aqui o programa 49 e sempre vou puxando na memória coisas que a gente foi fazendo para colaborar de uma maneira indireta ou direta nessa coisa do desenvolvimento do aquarismo brasileiro, tá legal? Então, como nós estamos no ano de 95, separei 2 coisinhas rápidas que eu queria falar. No mês de abril de 95, nós lançamos, porque toda pessoa que é escritor ou que mexe com essa coisa de escrever coisas, assuntos, que nem é o meu caso, né, sempre vem de uma vertente daquele ramo de atividade. Então eu venho da vertente do ramo de piscicultura, do ramo de criação de peixes. Já contei nos programas anteriores, né? Década de 80, fui um criador de lebistes, né? De guppy, né? E semi-profissional, porque eu trabalhava numa empresa, minha formação é essa parte mecânica, né? Engenharia mecânica, essas coisas. Então, nos horários de folga, vamos dizer, final da tarde, à noite, finais de semana, eu realmente me dedicava à criação seletivas de lebistes para a época, né? Hoje tenho visto aí seleções de lebistes fantásticas, né? Coloração, nadadeiras, aquela coisa toda. Na época, então, eu me interessava muito por essa coisa de pesquisas relacionadas a essa parte de piscicultura e de aquicultura de uma maneira geral, né? Participei, já contei nos programas anteriores, como sócio de uma associação aqui em São Paulo, Associação Brasileira dos Criadores de Organismos Aquáticos, que na época, é claro, o forte era peixes de consumo, né? Então o forte deles era estudos e empenho nessa coisa de tilápia, peixes de rio, né? E criação de rã também. No mesmo local tinha a BCR, né? Associação Brasileira dos Criadores de Rã, aqui em São Paulo mesmo, Parque da Água Branca, que era a sede deles, né? Então o que acontece? Participei como associado, depois mais para frente, já contei isso nos programas anteriores, de 86 a 88 eu fui diretor, nós montamos lá dentro uma divisão de
aquarismo, né, uma divisão de aquariofilia, fui diretor durante 2 anos e me empenhava nessa coisa de gostar desses assuntos de aquicultura. Quando comecei a escrever artigos, essas coisas todas, tanto antes da revista mesmo, né, comecei a contactar com pessoas de outros estados, né? Tinha muito essa coisa de intercâmbio técnico, tudo. Por isso que eu tive acesso, alguns que eram em São Paulo eu ia pessoalmente, né? Tive acesso a alguns congressos que eu ou visitava ou recebia o relatório, aquela coisa dos anais dos congressos. E com o tempo fui colecionando essas coisas, né? Colecionando, porque congresso é uma coisa bacana que você pega os anais e tem todos os trabalhos que foram apresentados, por exemplo, no congresso, ou em painéis, ou em palestras, ou em pequenos minicursos que é dado, em que você tem um resumão, ou o artigo, ou o próprio projeto completo, o trabalho científico, né, completo, daquilo que foi apresentado, né? Então o que acontece? Eu sempre fui um colecionador de coisas ligadas à aquicultura, principalmente peixes que eram de consumo, claro, mas que tinham essa relação com a ideia de que, puxa vida, eles poderiam perfeitamente habitarem, desde que você monte um aquário aconchegante para eles, perceba, por exemplo, as necessidades, os hábitos, vamos dizer, de comportamento, principalmente, de grupo, né? Se vive bem em grupo, se vive bem sozinho, hábitos alimentares, puxa vida, se é um peixe carnívoro, se é um peixe vegetariano, se é um peixe onívoro que come um pouco de tudo, se na natureza. Então, às vezes, eu via trabalhos, por exemplo, estudo estomacal da traíra na lagoa tal, tal. O que significava isso? Para quem é, vamos dizer, não é vamos dizer, um interessado, né? Às vezes não significa nada. Mas para nós que gostamos dessa coisa de criação, de entender melhor o peixe internamente, né? É bacana porque você começa a imaginar, através do estudo estomacal, o que o peixe comia naquele determinado habitat. E com isso você pode começar na cabeça a marcar, ou marcar num caderno, os hábitos alimentares do animal, vamos dizer, na natureza, e se eventualmente um dia a pessoa tiver ele no aquário, né, puder realmente ter vamos dizer, essa facilidade de entendimento do que ele poderia comer no aquário. Deu para entender? Então o que acontece? Participei durante muito tempo dessa coisa de congressos, tive um intercâmbio realmente com centros de pesquisa, essas coisas, e separei alguns livros livros não, né? Alguns trabalhos que na época eu ia recebendo, alguns, tá? Peguei na biblioteca nossa, divulgação do Museu de Ciência e Tecnologia da como que era? Da PUC do Rio Grande do Sul. Olha que bacana um deles aqui. Dá pra ver? Um outro aqui. Aqui já era do Paraná, se não me engano. Quer ver? Nerítica, revista do Centro de Biologia Marinha da Universidade Federal do Paraná. Olha que bacana. Entendeu? Tudo trabalhos científicos, tá? Biologia, boletim técnico do CEPTA, aqui de São Paulo. Olha que bacana. Entendeu? Centro Nacional de Pesquisas de Peixes Tropicais, CEPTA, de Pirassununga. Tinha um contato legal com a biblioteca lá. Comunicações do Museu de Ciência e Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul também, ó. Então, o que acontece? Trabalhos, olha, alguns em inglês, claro, mas, por exemplo, vamos dizer, nova espécie deixa eu ver, estudo dos primeiros estágios, estudo dos primeiros estágios larvais do crustáceo tal, tal. Então, quer dizer, tinha a ver com nós. Ictiofauna de uma poça do córrego cabeceira da bacia do Alto do Rio Paraná. Então, o que acontece? Eram estudos que eu ia realmente guardando na biblioteca, né? Anotando, fazendo um tipo de uma agenda, né? Aí dos temas que eram feitos, né? Boletim do Laboratório de Hidrobiologia, Universidade Federal do Maranhão. Olha que bacana. E com isso, o que acontece? Fui colecionando anais, relatórios, boletins de várias entidades de pesquisas, ou de estudos, ou de universidades, realmente que trabalhavam essa coisa de peixes, né? Sobre peixes ornamentais, muito pouca coisa era divulgada ou era publicada, né? Mas não tem problema, a gente usava toda a informação de piscicultura ou de peixes normais para realmente trazer informações para a própria revista Aquarista Júnior quando ela começou a acontecer. Quando foi
na revista, em abril, nós lançamos, lembra que nos programas anteriores eu falei que nós tínhamos como chama? Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Nós tínhamos uma série de uma série de cadernões de pesquisas. PQ1, PQ2, falamos sobre o Tietê, falamos sobre a Billings, falamos sobre peixes e os índios. Eu já fui falando isso nos programas anteriores. Falamos sobre o catálogo de produtos aquarísticos, aquela coisa de mostrar, vamos dizer, o beabá, a principal característica de cada produto básico do aquarismo. Era tudo chamado de PQ, PQ, PQ. Quando chegou em abril, a gente lançou que nós estávamos no número 10, né? Nós lançamos o PQ do número 11 até o número 21, que era um PQ o quê? Estamos aproveitando nosso acervo da biblioteca aqui, técnico, literário e cultural, são coletâneas de textos e matérias científicas sobre os principais peixes de água doce estudados pelos institutos de pesquisas do Brasil. Então, pesquisadores, aquela coisa toda. Nós elaboramos uma série de cadernões de pesquisa, inclusive vou mostrar uma capinha de um dele, ó. Aqui é o original mesmo, tá? Estou pegando o original. Era colocado um plástico por trás, um plástico pela frente e uma espiral. Então ficava como se fosse um caderninho. Esse daqui é o PQ14, a capinha dele, né? Sobre o tambaqui. Olha que bacana, entendeu? Papapi, papapá. Era tudo estudos que foi conglomerado. Nessa época a gente achou interessante fazer. E eu só vou dar a relação deles, que é uma coisa bacana, quer ver? Ó? No PQ10 até o PQ21. PQ10, curimbatá. Olha que legal. PQ11, tilápia, aquela tilápia comum, rendale, tá? É a número 12, PQ12, tilápia do Nilo, a grande, depois veio a St. Peters, aquela coisa toda na criação. PQ13, pacu, o colossoma, né, o mitrei, tá? O PQ14, desculpe, tambaqui. PQ15, carpa, na época tem umas coisinhas também falando carpa espelho, carpa cabeça grande, né, carpa capim, e a carpa comum, né, a húngara, né? É húngara. E o PQ16, traíra. 17, carpa espelho, específico sobre ela. 18, leporinos. 19, catfish preto. 20, truta arco-íris, ó, que a turma gostava muito. 21, dourado, entendeu? Então o que acontece? Todos esses cadernões de pesquisas eram um conglomerado de coisas científicas, claro, né? Que alguma pessoa interessada no estudo mais, vamos dizer, mais assim, pormenorizado desses peixes, acabava tendo boas informações. Isso para a época ajudou muita gente. Nós tínhamos um acesso legal dos jornais de São Paulo, que eles tinham chamado, eu não lembro, Agrofolha, que era o suplemento do jornal Folha de São Paulo, Agrofolha, e o Estadão tinha o não sei o que, agropecuário, não sei, tinha Agrofolha e tinha, sei lá, era dois, vamos dizer, não vou lembrar aqui o nome, né? Que eram dois suplementos que vinham no dia da semana, acho que a Agrofolha era a terça, o suplemento agropecuário do Estadão era na quarta-feira. E então o que acontece? Nós durante muitos anos divulgamos esse tipo de cadernões de pesquisas ligados a peixes de aquicultura, peixes que eram cultivados e estudados pelos institutos de pesquisa do Brasil. E na época o que acontece? Como tinha carência nessa área de piscicultura e como eu vinha dessa parte de gostar de entender realmente características dos peixes. E hoje eu falo, né, para os aquaristas, sempre eu tenho falado esse tipo de coisa, né? A leitura continuada, né? Ela transforma robistas em aquaristas de sucesso, entendeu? Quanto mais você lê, mais você acaba colocando na cabeça boas informações. E a leitura também tem uma coisa interessante, né? Ela torna o hobby do aquarismo mais fácil. Então, se você é uma pessoa que acha que vai poder aprender só de escutar ou só de ver um videozinho rápido, aquela coisa toda, esquece. Porque aí você vai cair em dúvidas simples que só a leitura continuada vai te trazer informações para você conseguir assimilar e memorizar
boas ideias ou boas sugestões ou boas coisas que você pode fazer no dia do aquário. Mesmo que você esteja lendo um assunto sobre um outro peixe. Com o tempo você vai aprendendo a associar informações. Então você está lendo sobre um peixe vegetariano, você aplica às vezes a informação em outro peixe completamente diferente, mas com os mesmos hábitos alimentares. Se você tem um peixe de uma família e você conhece bem, vamos supor, uma criação domina bem, né? A criação do acarabandeira. Então, qualquer outro ciclídeo da mesma família que você esteja com ele em um determinado dia, uma determinada época, as informações do acarabandeira vão lhe ajudar a conhecer melhor o peixe que você acaba de adquirir e ter no aquário. Isso acaba sendo muito importante, entendeu? Então, quer dizer, a leitura continuada tem essa propriedade legal, entendeu? Eu sei que o brasileiro tá diminuindo esse hábito, né, em todas as áreas, né? Tá diminuindo essa coisa de ler, de achar que tem que ler, né? Mas a gente sempre aconselha realmente, vai acumulando informações, mesmo a própria revista, né, ela é feita de matérias variadas, várias matérias. Por que que é isso? É meio proposital. Ela é feita de matérias variadas justamente para você começar a ter informação de tudo um pouco, entendeu? Do peixe tal, do peixe disso, uma informação de lago, uma informação de alimento, uma informação, sei lá, de peixe que reproduz ovíparo, o outro que é vivíparo, o outro que é um peixe que precisa de mais equipamentos, o outro que não. Então você vai, um peixe marinho, um peixe de água doce. Então você vai lendo coisas variadas e com isso vai tendo o quê? Informações que você vai assimilando e só o tempo vai fazer com que você torne-se um aquarista maduro, vamos dizer, mais, vamos dizer, entendedor dos assuntos da água, no caso, né? E vai com isso o quê? Percebendo que o aquarismo é uma coisa muito fácil e que realmente a prática do hobby vai dando essas alegrias que todo aquarista antigo percebe que existe, entendeu? Então a leitura acaba sendo isso. E para a época, como existia pouca informação assim conglomerada, né? Nessa parte de aquicultura, ligada aos peixes, no caso, né? Eu resolvi realmente criar essa série Aquicultura dos cadernos, cadernões de pesquisa da revista Aquarista Júnior. E durante essa época, se você quiser até hoje, eles estão disponíveis, tá? A gente prepara eles e manda para as pessoas interessadas. Deu para entender? O programinha de hoje era dedicado a essa parte de aquicultura, entendeu? Uma parte realmente que acaba integrando essa o ramo nosso do aquarismo diretamente ligado à aquicultura, à piscicultura, né? E eu queria desejar aí uma boa semana a todos. Que Deus abençoe você, sua família e que as pessoas que você gosta, né? E que na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta, com toda essa vontade realmente de apresentar a história do aquarismo brasileiro nas últimas 3 décadas, nos últimos 30 anos, e que está sendo sensacional contar toda essa história. Valeu, bye bye, tchau, até!